Boa noite a todos. Vamos começar mais uma reunião de estudos. Hoje nós vamos falar sobre fenômeno magnético. Mas como na semana passada, quando falávamos de perispírito, eu deixei de comentar sobre a questão da zoantropia, nós vamos gastar aqui alguns minutos falando desse fenômeno que pode acontecer e que está ligado com a aula de hoje, que é o fenômeno magnético. No livro Libertação, nós temos André Luiz narrando um caso em que a pessoa acaba sendo como que julgada em regiões inferiores do plano espiritual e ela é hipnotizada. É sugerido a essa pessoa que tinha algumas dívidas muito graves contraídas na sua última existência, e nesse tribunal das regiões trevosas, ela é hipnotizada, é-lhe sugerido que ela tenha forma de loba, porque não me lembro se ela havia tirado a vida dos filhos, enfim. Ela foi recebendo essa sugestão, e como o corpo espiritual, o perispírito, é maleável ao nosso pensamento, esse pensamento, aceitando a sugestão externa, acabou fazendo com que ela deformasse o seu perispírito, adquirindo a forma de loba. Esse é o fenômeno da licantropia. A zoantropia seria qualquer animal. O fenômeno magnético, que nós vamos ver hoje aqui, então está muito relacionado ao hipnotismo. Mas antes, gostaria também de recordar algumas definições, porque a base dessa aula é o livro Mecanismos da Mediunidade. Esse livro, eu não recomendo que seja lido, a não ser que a pessoa tenha alguma formação em engenharia ou em técnica eletrônica ou física, porque André Luiz faz muitas analogias entre a mediunidade e circuitos elétricos e outras questões que são do domínio da física, que são do domínio da eletrônica. E essas analogias, se nós não entendemos exatamente com o que ele está a comparar, nós não vamos ter nenhum benefício com relação a essa comparação. Mas como muitos termos são utilizados dentro dos centros espíritas, eu gostaria novamente de reforçar a sua definição para que evitássemos utilizá-los. Energia, já falamos que é a capacidade de gerar trabalho, a capacidade de gerar movimento. Então, quando eu estou dando passe, eu não estou transmitindo energias. Não é certo falar que eu estou transmitindo energias. Se vocês tiveram a chance de ver aquele vídeo que eu recomendei na entrevista do Haroldo Dutra a Alexandre Fontes da Fonseca, ele compara quando você vai se alimentar, por exemplo, você não diz, eu vou comer energia. Alguém fala que vai comer energia? Você vai comer os alimentos. Obviamente que a matéria tem associada a energia, porque nós precisamos de energia para viver. Que energia que nós utilizamos para viver? De onde vem essa energia? Em última instância, vem do Sol. Porque essa energia do Sol, que é utilizada pelas plantas para a fotossíntese, que serve de alimento para os animais, e nós nos alimentamos das plantas dos animais. Então, em última instância, é essa energia reprocessada que nos serve para manter a existência, o corpo físico, pelo menos. Mas nós não falamos que vamos ao supermercado comprar energia. Nós vamos comprar comida. Interiormente, intrinsecamente, à matéria, temos energia. Mas no passe, nós não estamos transmitindo energia, nós estamos transmitindo fluidos.
que associado a esses fluidos, nós temos energia. Porque quando usamos o termo energia dentro do centro espírita, nós utilizamos de uma forma indefinida. O que é energia? Energia é a capacidade de gerar trabalho e movimento na física. O que é energia dentro do centro espírita? Alguns poderão dizer que Deus é energia e assim por diante. Então é equivocado utilizar a palavra energia. Vibrações. O que são vibrações? Vibrações são perturbações no meio, como as ondas. Vibrações são ondas. Se eu jogo se eu jogo a pedra no lago, formam as ondas. É uma perturbação naquele meio. E eu consigo ver em 2 dimensões como que a onda se propaga. A onda eletromagnética é também uma perturbação no meio. E ela se propaga. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque, novamente, precisaríamos de ter o apoio de alguém que entendesse como que as ondas eletromagnéticas se propagam. Elas se propagam porque, numa antena transmissora, nós temos corrente elétrica circulando, indo e voltando, e uma corrente elétrica forma, em torno dele, um campo magnético variável. A corrente varia na antena, forma um campo magnético variável. Um campo magnético variável gera em torno dele um campo elétrico variável. Um campo elétrico variável gera em torno dele um campo magnético variável. E assim vai se propagando em 3 dimensões. Por que eu estou dizendo isso? Não precisam se preocupar em entender, porque é uma coisa bem do ramo específico da eletrônica, das telecomunicações, da física. Mas se nós ficarmos usando indistintamente esses termos, querendo dizer, por exemplo, que o pensamento é uma onda de natureza eletromagnética, nós não temos nenhum lastro para confirmar isso. E se nós não sabemos nem como funciona a onda eletromagnética em si, por que compará-la com o pensamento? Que, obviamente, poderá ter características similares, mas nós não temos condições de afirmar nada. E André Luiz deixa bem claro nesse livro Mecanismo da Mediunidade, no seu início, que muitas das comparações que ele faz são baseadas na ciência da época, nos conhecimentos quando foi escrito o livro. A física evoluiu. Então, para o físico, algumas das analogias também estão erradas. Mas nós temos que entender qual que era o objetivo da espiritualidade quando nos trouxe esse livro. Falamos de ondas ou vibrações, falamos de energia e a matéria. A matéria é algo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. É como nós entendemos a matéria. Mas, como nós comentamos já anteriormente, a luz, dependendo do experimento que se faz com ela, nós podemos perceber que ela tem uma natureza ondulatória, é uma onda eletromagnética, ou uma natureza corpuscular, formada de fótons, que são partículas que carregam a energia eletromagnética. Complicado, né? Mas os fluidos que nós consideramos na doutrina espírita, nós não podemos buscar uma definição além daquilo que nós encontramos na codificação. Então, é melhor que nós fiquemos com essa definição antes de procurar explorar no conhecimento atual da física, que também vai mudar muitas das coisas que hoje a física aceita como verdades, pode ser que mudem a interpretação, porque é assim que se evolui. Continuando. Magnetismo.
Nós vamos utilizar aqui o magnetismo no sentido figurado. Nada a ver com a física. Então, a física, se nós tivermos um ímã, nós temos um campo magnético estático em volta, que nós podemos perceber a sua existência com aquela experiência que nós falamos, com limária de ferro, um papel e assim por diante. Nós também temos nas ondas eletromagnéticas o magnetismo presente na forma de um campo magnético variável, diferente do ímã, que é um campo magnético estático. Mas, novamente, não se assustem, porque é natural que, se nós não tenhamos uma formação naquelas áreas, nós não vamos entender claramente. A mensagem que eu quero dar, que eu estou reforçando aqui, é: não vamos usar algo que nós não entendemos para explicar algo que está colocado de uma forma mais entendível para todos nós na codificação. Certo? Esta é a principal mensagem que eu queria dar. Então, quando eu vou falar de fenômeno magnético, magnetismo, André Luiz, no livro Mecanismos, ele faz comparação com os spins, que é o movimento de rotação dos elétrons, mas nós não precisamos, no atual estágio, entrar nesses detalhes, tá bom? Falando um pouco também de magnetismo de Mesmer. Nós podemos encontrar várias palestras na internet, inclusive, e tem um movimento para renovar ou renascer o movimento mesmérico. Mas Mesmer, nós temos aqui a primeira figura com os aparatos que Mesmer utilizava para a cura. Basicamente, o que é o magnetismo animal na definição desse médico, desse pesquisador do século XVIII, se não me engano. Para ele, o magnetismo animal seriam as vibrações no fluido cósmico universal. Esta é a definição de magnetismo animal. Então, nós temos o fluido cósmico universal através, por exemplo, da imposição de mãos, porque no começo se utilizava barras de ferro e tal, viu que não precisava nada disso, e bem similarmente ao nosso passe. Só que o nosso passe, que é uma doação de fluidos, com uma energia associada a esses fluidos, na interpretação de Mesmer, são ondas, vibrações, aquele conceito que nós falamos de ondas, no fluido cósmico universal, que atingem depois o paciente, e essas vibrações fazem com que esse fluido cósmico universal transforme-se em fluido vital para ajudar o paciente. Observou-se também, falando um pouco de Mesmer ainda, que nesse processo, às vezes, a pessoa, o paciente, entrava num estado sonambúlico. E é por isso que depois nós temos o hipnotismo. Existem algumas experiências, nós fizemos aqui no grupo de estudos avançados, sem muito sucesso, mas vocês já viram no YouTube ou em programas de auditório. O hipnotizador pede para que as pessoas fiquem com os dedos entrelaçados e depois ele vai falando devagar que os dedos estão se fundindo. E as pessoas mais sugestionáveis, ao final, não conseguem liberar, a não ser que ele ordene para liberar. Porque as pessoas estão aceitando a sugestão do hipnotizador. E poderão, dependendo do grau de aceitação da sugestão, entrar no estado sonambúlico, como se estivesse dormindo. Então, este é o fenômeno do sonambulismo. O que pode acontecer, e nós estudamos isso no livro dos médiuns, que é a mediunidade sonambúlica. Ele pode entrar no estado sonambúlico e o seu espírito, com o perispírito associado, obviamente, se desdobrar. E daí entrar em contato com outros espíritos. E transmitir, através do seu corpo físico, aquilo que ele está ouvindo ou conversando com o espírito. Isso é mediunidade sonambúlica. Não é psicofonia,
Nós vamos estudar o mecanismo, é outro. Tá? Então falamos um pouco aí do magnetismo animal e como que ele passou aí pela hipnose e pela mediunidade sonambúlica. Mas nós vamos utilizar aqui no sentido de atração. Como a terceira figura aqui, Chico Xavier, eu não tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente. Às vezes que fui a Uberaba, ele já estava no fim da sua existência aqui na Terra, mas todos que o conheceram sentem, né, bem diferente nas proximidades de Chico Xavier. Não precisa nem estar bem próximo, né? Ele tinha um magnetismo, ele tinha um carisma. Então é nesse sentido que nós vamos falar um pouco hoje sobre o fenômeno magnético. No dia a dia, a sugestão, a influência, a aceitação da influência, ela é comum. Hoje nós temos, nas mídias sociais, o que nós chamamos de influenciadores. Então, as pessoas com muitos seguidores acabam influenciando. Nossos filhos se influenciam, primeiramente, por nós, os pais. Nós temos que aproveitar essa oportunidade para ajudar a melhorar o caráter dos nossos filhos. A época da infância é a mais maleável para que nós façamos isso. Mas não vamos fugir do tema no momento. Os valores dos pais devem ser repassados aos filhos nesta época. A não ser que os filhos sejam mais elevados. Daí é que os filhos é que vão influenciar os pais. Mas normalmente os pais, até o time de futebol, acabam transferindo para os filhos. Imagino, né, Moacir? Corintiano. Eu não tive sucesso. Minhas filhas... uma mudou. Mas então, é esse tipo de influência que é exercida no nosso dia a dia. Depois, na escola, os professores acabam baixando o seu padrão vibratório, se podemos dizer assim, o seu pensamento, para que as crianças ou os adolescentes possam aprender. E esses precisam, através da atenção, esta é, inclusive, uma das ferramentas utilizada pelos hipnólogos. Exigem o foco, a atenção, para que ele possa assimilar tudo que você vai passar e entrar naquele estado hipnótico. A conjugação de pensamento entre professores e alunos, entre pais e filhos, também requer atenção, o foco. E aí nós temos realmente a influência. Portanto, em casa, na escola, no trabalho, todos somos médiuns. Porque nós assimilamos, de uma forma ou de outra, os pensamentos daqueles que nos cercam. Assim como também nós influenciamos os outros. Mas nós temos um problema sério, porque essa indução magnética, ou esse fenômeno magnético, como estamos querendo explicar aqui, é como que o preâmbulo da conjugação mediúnica. Assim como nós, encarnados, podemos nos influenciar uns aos outros, é evidente que os desencarnados também podem nos influenciar, se estivermos no mesmo nível, no mesmo nível de sintonia. Aliás, essa questão de sintonia nós vamos explorar mais tarde, porque
eu entendo que essa sintonia tem uma faixa relativamente dilatada. Porque se nós pensarmos, Chico Xavier era um espírito superior, pelo que nós imaginamos, mas recebia espíritos inferiores, provavelmente em reuniões de desobsessão. Era espírito superior, mas sintonizava com espíritos inferiores. É porque essa faixa é relativamente larga e ajustável, inclusive com a ajuda do guia, do espírito protetor do médium. Mas, voltando aqui, se estamos no nosso cotidiano numa faixa vibratória inferior, nós vamos sintonizar com espíritos que têm, obviamente, o mesmo padrão. Nos casos de acusações indébitas, críticas destrutivas, tudo isso pode se transformar num reflexo condicionado. Então vamos abrir mais um parênteses para falar de condicionamento. O que é condicionamento? Que está relacionado também à hipnose e à influência magnética. Quando nós estamos, por exemplo, no fogão e de repente colocamos sem querer a mão no fogo, nós tiramos rapidamente. Isso é um reflexo incondicionado, a gente já nasceu com ele. Se alguém joga um objeto na nossa direção do nosso rosto, nossos olhos vão se fechar. Nós já nascemos com isso, é um reflexo incondicionado. Os cães, quando em contato com a carne, o alimento natural da espécie, começam a salivar. Mas esses cães, e nós temos Pavlov, um grande cientista russo que fez muitas experiências com respeito ao reflexo condicionado, fez várias experiências. Numa delas, se você acostumar o cão a toda vez que ver a carne escutar uma campainha, ele vai salivar. Se você repetir essa situação, o cão vai se condicionar e, mesmo sem ver a carne, escutar a campainha, ele vai salivar. Então, foi criado um reflexo condicionado em cima de um reflexo nato, incondicionado. A mesma coisa, eu ponho a mão no fogo, eu tiro. Se eu falo, ai meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora, porque muitos ainda trazemos os resquícios da Igreja Católica, esse já foi um reflexo condicionado, em cima daquele reflexo incondicionado. Nós já demos exemplo aqui também de quando os médiuns entram numa reunião mediúnica, se abaixa a luz e ele já consegue a sintonia com os espíritos. É porque ele já se condicionou a entrar naquele estado mais receptivo para a comunicação mediúnica, assim que se faz a meia luz. E quando nós lemos um jornal, alguma coisa que nos desagrada, nós já estamos com a mente condicionada para ou criticar, ou falar mal do governo, ou da polícia. E tudo isso pode nos fazer mal. Nós temos que ter cuidado com os nossos comportamentos que foram condicionados ao longo da nossa existência. Tentar transformar esse condicionamento para hábitos mais elevados. Porque o nosso caráter se constrói assim. São hábitos que vão se cristalizando, formando o nosso caráter. Se nós temos a rotina de buscar ajudar as pessoas, de sempre ver o lado positivo, nós vamos, aos poucos, nos transformando, nos condicionando e mudando o nosso comportamento para sermos espíritos mais elevados. Mas se num caso de acusações indébitas, por exemplo, e termos um linchamento, este condicionamento de achar que precisamos fazer a justiça pelas nossas próprias mãos pode
provocar muitas injustiças, como nós também vemos aí pela mídia, alguns boatos que foram lançados pela internet, pelo Facebook, pelas mídias sociais, enfim, que provocaram tragédias. E cada um responderá à lei divina de acordo com o seu grau de participação, de acordo com a sua evolução. Mas nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, porque não é o foco. Porque, às vezes, nós achamos que a lei de Deus, as leis divinas, as leis naturais, são do tipo, você fez, você paga, olho por olho, dente por dente. E não é bem assim. Nós é que escolhemos as nossas provas. Os nossos atos têm consequências. Agora, como nós vamos resgatar as nossas dívidas devido à nossa inferioridade, vai depender de como nos comportarmos diante das provas que escolhemos para tentar reconciliarmos com aqueles a quem ofendemos, para que desta forma a nossa consciência fique tranquila. Não porque Deus disse, você matou nessa encarnação, na próxima você vai morrer da mesma forma. Não é assim que funciona. Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Mas esses hábitos indesejáveis podem levar até a vampirização, que são casos graves de simbiose entre o espírito obsessor e o espírito encarnado, drenando forças vitais, pelo menos de acordo com o que aprendemos na literatura subsidiária, principalmente, através de Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz, e Bezerra de Menezes também, cujo filho passou por situação parecida, há esses casos de vampirização. Mulher hemorroíça. Por que eu coloquei aqui a questão da mulher hemorroíça? Vocês se recordam. Jesus estava vindo lá de Cesareia de Filipe, que fica lá nas Decápolis, nas 10 cidades gregas, que fica à margem mais oriental, mais a leste do lago de Genezaré. E ele estava voltando, tinha acabado de cruzar o lago, e na cidade de Cafarnaum, ele ia à casa de Jairo para curar sua filha. Só que nesse caminho, a multidão que seguia Jesus, entre eles estava a mulher hemorroíça, que tinha um fluxo sanguíneo constante, que ninguém conseguia tratar e que, a partir de um certo momento, era considerada impura pelas pessoas e vivia quase que segregada. E ela se mistura na multidão e toca nas vestes de Jesus. E Jesus pergunta, quem me tocou? E segundo Divaldo Franco nos conta, numa de suas palestras, e essa história, que está, obviamente, no Novo Testamento, é recontada de acordo com as tradições espirituais, segundo ele, por Amélia Rodrigues. Pedro diz, não sei, Jesus, tem tanta gente aqui, não é? Ele diz isso porque Pedro é o que estaria mais próximo de nós, não é? Ainda carregando as dificuldades para se tornar um espírito melhor. Eu não sei, tem muita gente aqui. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Daí a mulher hemorroíça se apresenta, diz que foi ela, e Jesus disse, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Depois, em outra passagem, Amélia Rodrigues conta que quando Jesus está caminhando com a cruz e cai, é ela que vem enxugar o seu suor, o seu sangue.
antes que ele parta para a dimensão espiritual. Mas tua fé te curou. De mim, de Jesus, obviamente, saiu virtude. O que é a virtude? Para os adeptos de Mesmer, poderia ser dito que seriam as vibrações do fluido universal que adentraram a mulher hemorroísta como fluido vital, vitalizando-a e curando-a. Nós espíritas poderíamos dizer que seriam os próprios fluidos de Jesus, que pela força de vontade, pela fé da mulher hemorroísta, ela conseguiu captar, mesmo sem ele estar consciente, digamos assim, naquele momento da cura. Para os céticos de hoje, seria dito foi um efeito placebo. Ela acreditava com tanta força que ela acabou se curando. E nós sabemos que a ciência sabe que o efeito placebo é muito forte. Não necessariamente resolve os problemas, mas pode ajudar na solução dos problemas. De qualquer forma, foi também, podemos dizer, um fenômeno magnético, de atração, não no sentido da física, de atração lá do ferro pelo ímã, mas de fluidos benéficos de Jesus. E a fé foi importante. É por isso que no passe, a fé também é fundamental. E, finalmente, para encerrarmos, coloquei aqui um outro fenômeno que eu acho interessante comentar, que é a apoptose. A apoptose, em biologia, ou na medicina, é a morte celular programada. Isso acontece por enzimas, por hormônios, e nós temos a renovação constante do nosso corpo, das nossas células, porque as células mais velhas morrem pelo fenômeno da apoptose. Se nós podemos, pela indução magnética, pelo hipnotismo, fazer sugestões que vão ser aceitas por mentes inteligentes, sugestionáveis, mas mentes superiores, inteligentes. Se nós temos o caso de espíritos que podem provocar a transformação da forma com que o perispírito de alguém se apresente, como no caso que narramos no início, de zoantropia ou de licantropia, com mais propriedade, sugere André Luiz, poderíamos nós mobilizar essas células para combater um câncer. Não existe nenhuma prova científica, embora isto seja, e inclusive alguns livros de biologia que eu li, isto seja uma possibilidade. De qualquer forma, o câncer não mata rapidamente, quanto mais nos dias de hoje, mas o pensamento da pessoa pode acelerar a sua morte. Mas se nós podemos hipnotizar ou magnetizar mentes superiores, somos feitos, nossas células, se nós tirarmos uma célula do nosso corpo e colocarmos numa solução que dê alimento e que essa solução possa ser renovada para que a célula sobreviva, ela vai se desdiferenciar. Ela vai perder a forma que tinha no nosso corpo, por exemplo, de uma célula muscular ou de qualquer outro tecido no nosso corpo físico e vai assumir a forma de uma ameba. Mas é um ser que, quando está no nosso corpo, está sob a influência do nosso pensamento. A gente poderia conversar com ela, então. Meio que conversar. Meio que, digamos assim. Meio que. Era isso que nós tínhamos para falar sobre o fenômeno magnético.
Muito obrigado pela presença. Até mais.